Olá, guerreiros! Hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto que está muito em voga na internet. É sobre o caso da Vanessa, do Big Brother Brasil. Alguns pacientes me mandaram, até no WhatsApp, perguntas a respeito desse caso e eu achei interessante a gente estar conversando aqui no canal sobre isso. Então vamos pensar que eu vou confessar inicialmente para vocês que não é uma programação que eu sigo, então eu fui analisar, né, o que tinha na mídia, eu fui rever alguns programas, me mandaram até alguns prints, alguns reviews do Instagram, e eu posso trazer algumas questões que eu acho que vão ser pertinentes para que haja um entendimento geral sobre isso. É uma moça muito jovem e que tem um público muito grande no TikTok, né, por causa das dancinhas, pelo que me parece. Então, o que nós podemos estar trazendo do estado psicológico? Numa avaliação psicológica, eu acho que é muito interessante o que aconteceu agora. Nesse caso, vem à tona. Há poucos dias atrás, eu trouxe no canal um vídeo sobre Janeiro Branco, né, a importância das pessoas conhecerem melhor a saúde, questões sobre saúde mental, né, olharem para si, para ver se tem saúde mental em suas vidas e também poder cuidar dos que o rodeiam, né? Quantas pessoas que às vezes estão do nosso lado que né, está em sofrimento mental e não são vistos. Então nesse vídeo eu trago muita importância da família, dar apoio, né, de não rechaçar, de não aumentar o sofrimento de quem tem uma doença mental. Então, vamos falar sobre essa moça que é claro que para que haja um diagnóstico real, né, um diagnóstico bem certinho, é fundamental a aplicação de testes, é fundamental as entrevistas não só com a pessoa, mas também com os familiares, né, onde ela convive, no ambiente de trabalho, porque aonde for uma pessoa que tem uma doença mental, seja lá qual for, sempre, em todos os lugares, vai ser notório, né, os comportamentos que denunciam essa doença. No caso da Vanessa, do Big Brother Brasil, nós podemos levantar 3 hipóteses, né, a grosso modo, né, volto a dizer, não é um programa que eu sigo, né, eu vi as últimas atualizações que a internet trouxe, né, então, ao analisar esses comportamentos, o que ficou muito claro? A questão de, por exemplo, conversar sozinha, a questão dela ter um grande receio, né, um temor de estar sendo, entre aspas, né, perseguida. Essa mania de perseguição denota realmente uma doença mental. Todos os comportamentos inadequados de conversar com o espelho, né, de se ver dentro de um complô maior, como se tudo estivesse contra ela, né, uma situação de um quadro, para ela foi assim muito pontual de que como ela estava com o olho fechado, era sinônimo que ela ia sair. Então assim, se vê, né, num ambiente que na fantasia dela é hostil a ela e são todos contra ela. Isso é muito característico de pessoa que tem doença mental, nessa mania de perseguição, essa situação de se ver em todo tempo sendo, né, as pessoas estão contra mim, né, pessoas desconhecidas, mas participam de algo maior. Então, todos esses comportamentos denunciam, né, levantam algumas possibilidades que nós podemos pensar no diagnóstico. Bom, eu levantei 3, né, dentro do meu ponto de vista, que é uma possibilidade dessa moça ter. Primeiramente, um quadro de esquizofrenia, tá? Que é algo muito forte, que nasce com a pessoa, né, que precisa de tratamento para o resto da vida, não só psicológico, mas também farmacológico. Quando a pessoa se vê sem tratamento, ela tem muitos comportamentos disfuncionais, então é muito negativo. Ou um surto psicótico que é causado por diversos fatores, tá? Por exemplo, a questão de falta de água causa surto psicótico, é diabetes, né? Açúcar no sangue pode causar, pessoa que tem privação de drogas, né? Muitas vezes de bebida. Então, todas essas situações podem causar um surto psicótico, né? Eu sei que, pelo que eu entendo, dentro do Big Brother não pode entrar drogas, esse tipo de coisa, né?
e nem medicamento. Então, se ela estava sendo acompanhada lá fora e estava com um comportamento melhor, quando entrou lá dentro, quando se viu na privação desses medicamentos, pode ter vindo, né, pode estar sendo vivenciado surtos. E uma terceira possibilidade, que eu acho que também é muito possível, é um diagnóstico muito novo. É uma doença que poucas pessoas conhecem pelo nome. Se chama nomofobia, que é o medo, a aversão de ficar sem as mídias sociais. Então isso é uma coisa muito forte. Hoje em dia há uma ligação muito grande com as mídias, né? As pessoas têm muitas questões de precisar o tempo todo ficar online. Então quando tem essa privação, né, da internet, as pessoas entram realmente em surto, porque é como se fosse uma abstinência de uma droga, né? Para você ver como que é forte a questão de necessidade hoje, né, de internet, de mídias sociais, de estar em voga. Então, algumas pessoas, quando se vê nessa privação, elas surtam. Todas essas três possibilidades, né, é fundamental a pessoa se deixar cuidar. Né? Eu até trouxe para vocês e trago o caso de uma pombinha, que ela caiu do ninho, né, estava muito fragilizada, e aí ela veio, é uma coisa encantadora, ela veio na minha direção. Eu até tentei filmar aí para mostrar para vocês, para ser cuidada, né, para se deixar cuidar. E como é inteligente as pessoas que fazem isso, né, se deixam cuidar, não se isolam, não ficam sozinhos, não, né, eles se deixam levar, né, pela mão de quem pode cuidar deles. E quem pode cuidar de uma pessoa que tem uma doença mental? É tanto o psiquiatra quanto o psicólogo. Então, se você tem alguns sintomas que você acha que não são legais, se você convive com pessoas que de repente você vê comportamentos disfuncionais, busque ajuda, né, o quanto antes. Busque alguém para poder amparar elas nesse momento, né, o medicamento ou a terapia. Quando existe uma adesão ao tratamento, é seguro, é certo que a pessoa tem uma qualidade de vida, ela muda, ela melhora, ela se torna mais feliz. Então se deixe cuidar, né, e preste atenção. Vamos aproveitar que estamos nesse mês de janeiro, daqui a pouquinho já termina, daí já volta, né, a rotina, a correria, mas janeiro é o mês de olhar para si e olhar para os lados e ver se existe alguma questão emocional que você precisa de cuidado. Vamos aguardar, né, as cenas do próximo capítulo, no caso da Vanessa. Desejo do fundo do meu coração que essa moça ela consiga amparo, ela se deixe cuidar, né, e ela saia desse quadro. É muito jovem, a vida toda pela frente, tem a chance de fazer muito sucesso, ser muito feliz, conquistar muitas coisas, mas para isso ela precisa se deixar cuidar. Fica a dica. E por favor, né, antes de eu me despedir, comentem, né, deixem aí a sua posição, o que você acha, se você já conviveu com uma pessoa assim, qual que é o seu ponto de vista sobre isso. Mande então a sua opinião, assim que possível eu vou tentar responder, né, e espero ter sanado algumas dúvidas. Muito obrigada por me assistirem até aqui e até breve.